Oi, pessoal! Você já pensou em dar mesada para o seu filho, mas travou na hora de definir o valor, a frequência, de saber se ele está na idade certa, se você tem que pagar por tarefa, se é justo ele ganhar o dinheiro de graça? E aí, nessa de ficar travado, você acabou nem começando? Então o vídeo de hoje é para você. Vem comigo! Bom, hoje eu vou mostrar o que realmente funciona quando o assunto é uma mesada educativa, a mesada que educa, né? Ou então, uma mesada que pode mais, que é o tema do meu segundo livro, Minha Mesada Pode Mais. E a ideia é trazer um compilado de tudo que eu ensino sobre mesada num vídeo bem mais curto, condensado, para você sentir segurança de começar e demonstrar para vocês que não é complicado e que a gente tem resultados reais. A mesada é uma ferramenta muito importante de educação financeira e ela precisa sim ser utilizada. Só que com um cuidado muito grande. A mesada, quando utilizada da maneira errada, às vezes ela pode atrapalhar a educação financeira da sua criança. Vou fazer um vídeo específico sobre isso. Nesse eu não vou falar sobre mesada concedida errada, eu vou trazer um passo a passo bem mais rápido, meio papum, para que você que está inseguro sobre essa ferramenta entenda a melhor forma, a idade da criança, valores, um compilado mais geral para você poder dar o pontapé inicial e depois, nos próximos vídeos, eu dou uma aprofundada. Combinado? Bom, a primeira pergunta: qual idade é ideal para começar? Gente, a mesada, ela é a representação daquilo que acontece no mundo adulto, né? Você tem lá receitas, que é o valor que você recebe, você como adulto, sei lá, pode ter um salário, honorário, pode ter um prolabore, pode ter comissão, enfim. Receitas é a mesada que a criança recebe e despesas, como ela vai gastar. É um treino para quando ela tiver o orçamento dela, quando ela for um jovem e tiver o orçamento, tiver que gerenciar. Por isso a mesada é tão importante. Então, para poder ganhar mesada, a criança precisa ter as noções de valor e noções de operação matemática, pelo menos as mais simples, soma e subtração. Então ela precisa ali entender o que é 10 reais, o que é 20, se eu gastei 2, quanto que me sobra de troco, ela precisa ter essa noção. E a criança precisa compreender abstrações de tempo, ela precisa entender o que é um dia, uma semana, um mês. Essas habilidades, elas costumam coincidir com a alfabetização. Ai, Clary, mas qual idade? Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, cada criança tem um ritmo, cada criança aprende no seu tempo. Tanto que a fase de alfabetização escolar, assim, é considerada dos 6 aos 8 anos, tá? Tem uma janela aí grande. Então é essa mesma janela, tá? Entre 6 e 8 anos, você vai observar os sinais de prontidão da sua criança e a partir do momento em que ela já estiver lendo e escrevendo minimamente, dominando as operações matemáticas e compreendendo as abstrações de tempo, pelo menos a semanal, porque a gente vai começar com a recorrência semanal, você pode introduzir a mesada, combinado? E o primeiro passo, a partir do momento em que uma família decidiu dar mesada, você precisa comunicar. Você não pode dar o dinheiro e pronto. Dar o dinheiro e falar para a criança, ou definir, agora você vai pagar o lanche da escola. Então a criança não vai poder fazer escolhas e renúncias, porque você já definiu previamente, então na verdade a criança está sendo um meio de pagamento ali. Você está transferindo para ela algo que você já pagaria e ela não vai ter oportunidade. É preciso que os pais informem que isso seja tratado como um ritual importante da infância. Olha, filho, você cresceu e agora, em vez de só acumular moedas no seu cofrinho, você vai receber um dinheiro para você cuidar, para você administrar e definir para a criança, nesse primeiro momento, os usos. Aqui em casa, como a gente mora numa cidade pequena que não tem shopping, a gente é caipira, quando a gente vai no shopping, a gente brinca que é o meme do Chico Bento no shopping, a gente definiu que o dinheiro dela para quando a gente fizesse passeios em shopping, em parque, que a gente fosse para a cidade dos meus pais, que é uma cidade bem maior, que ela usaria o dinheirinho dela lá. E você dá essa primeira orientação para a criança, mas ao mesmo tempo, para a criança ter um norte, mas não limitando e definindo o que ela vai fazer. Ela tem que ter ali uma possibilidade de escolha para ela poder fazer, exercitar o que é tão importante, que são as escolhas e renúncias, certo? Então, ter essa conversa inicial, a gente traz isso no livro, a gente traz isso no curso Mesada que Educa, vem com diversas ferramentas para as crianças, inclusive ajuda até no desempenho. O que a gente mais recebe é depoimento de mãe falando, nossa, meu filho odiava matemática, agora depois que a gente começou com as ferramentas aqui do Mesada que Educa, ele ama. Então, definir, ter essa conversa inicial, explicar para a criança a dimensão do que está acontecendo, a importância do que está acontecendo para que ela protagonize, ouvir dela, o que ela espera fazer, quais são os sonhos. Essa conversa inicial é muito importante e ela é
aquilo que vai dar o tom do que tá vindo aí pela frente. Quanto mais afetivo a gente for, mais a criança vai entender que cuidar do dinheiro é algo bom, que cuidar do dinheiro é uma experiência importante e é interessante e que ela participa ativamente do processo. Agora, uma outra temática, a frequência, né? A recorrência, semanal, quinzenal ou mensal. Gente, o ideal é sempre começar com a frequência e a recorrência semanal. Ah, mas meu filho já tem 10 anos e com 10 anos você fala que já pode ser mesada. Mas se ele nunca teve acesso, dá um tempinho aí de treino, sabe? Por 2, 3 meses ele vai receber, se o mês tiver 4 semanas, ele vai receber 12 semanadas. Aí depois dessas 12 experiências, você vai aumentando. Pode até passar direto para mesada quando a criança já é mais velha. Quando você começa ali entre 6 e 8 anos, o ideal é que a criança fique primeiro na semanada. Por quê? Por conta do valor, é mais fácil ela fazer conta com valores menores. Por conta da recorrência em si, toda semana você vai falar sobre o assunto. A criança menor, a memória de trabalho dela funciona de uma forma diferente. Então, às vezes você dá uma orientação complexa para uma criança de 6 anos, por exemplo. Ó, você vai no seu quarto, dentro da gaveta, pega uma bola, traz a bola aqui, né? Na hora que chega no quarto, ela já não lembra. Essa recorrência, essa experiência em intervalos de tempo mais curtos é muito importante para o processo cognitivo mesmo da criança, tá? Então, comece com a semanada, depois quinzenada e depois mesada, tá bom? E, Clary, mas como eu evoluo? O ideal é que a criança fique 1 ano na semanada, depois você passe em um períodozinho de 6 meses na quinzenada e só então evolua pra mesada, e a mesada aí vai ser pra sempre, até quando ela chegar na juventude, tá? O ideal também, gente, muita gente me pergunta, eu posso abrir uma conta digital e colocar lá? Para criança pequena, não. A gente vai ter que fazer como os maias, os astecas, o Império Romano, sei lá quem, enfim. como os povos, as civilizações antigas faziam. A gente vai ter que usar dinheiro de papel. E isso aí, aqui em casa, foi um grande desafio. E eu ouço muito isso de mães, porque a gente não usa dinheiro físico para nada, mas para criança é importante o concreto, tá? É importante que ela pegue, que ela manuseie. E depois que a criança já estiver dominando totalmente as abstrações, por volta dos 9, 10 anos, aí sim você pode colocar numa conta digital e ela utilizar exclusivamente o dinheiro digital, tá? E aí vem uma outra questão muito importante. Os combinados na educação financeira é uma bandeira que eu defendo muito. E com a mesada não é diferente. Antes de começar, defina com a criança os combinados. O que ela pode, o que ela não pode comprar. E a ideia aqui não é a ideia é só dar limites, a ideia não é assim, definir o que a criança vai fazer, porque senão ela não vai aprender, ela não vai ter frustração, ela não vai ter que fazer escolhas, tá? Se vai ter alguma divisão logo no começo, o ideal no começo, como a semanada é um valor bem pequeno, é não haver divisão, tá? Pra até não confundir a criança. Mais pra frente vocês fazem uma divisão mais completa lá, o que vai ser poupado, o que vai doar, o que ela pode gastar. Mas durante a semanada, o ideal é que essa divisão seja feita quando a criança já acumulou um valor um pouco maior. Então aqui em casa, por exemplo, a gente tem um combinado de que quando ela acumula R$50, a gente vai definir o que vai pro banco, o que vai gastar, e você pode fazer dessa forma, tá bom? E qual que é o papel dos pais nesse processo? O seu papel não é gerenciar o dinheiro do seu filho, tá bom? Vou fazer que nem a Márcia Sensitiva aqui. Para de ser doida! O nosso papel é acompanhar, orientar e respeitar. Quando você vê que seu filho... Você foi no parque, a minha filha já aconteceu isso, inclusive a história do livro que a Dedé queria comprar os balões foi inspirada numa vivência nossa aqui. Ele quer comprar? Deixa que ele compre e que ele sinta. Esses dias a gente teve uma experiência que ela quis uma bolsa de capivara e ela gastou todo o dinheiro que ela podia gastar. Porque a gente aqui, ela já tá com 8 anos, então ela já tem o valor que ela reserva para investimentos e a gente coloca lá, mostra para ela que tá rendendo. E ela tinha R$120, a mochila de capivara custava 115. Depois ela chegou a chorar, ela falou, eu não precisava, eu fiquei sem nenhum dinheiro, me sobrou só R$5. E a gente conversou sobre isso, e a minha filha, ela tende a ser uma criança mais pão dura, ela não gosta de gastar pra ela, e gastar, gente, faz parte, né, e, tipo, tava dentro do orçamento dela, ela tem o valor que ela faz como reserva, e ela sofreu por isso. E o nosso papel como mãe e pai é orientar, conduzir, conversar quando isso acontecer. Mas por que você tá chorando? Você não tinha gostado da capivara? Aí ela falou, não, eu gostei, mas eu não gostei de ficar sem dinheiro. Ah, mas o dinheiro é feito pra quê? O dinheiro a gente pode
reservar para o futuro, mas a gente também pode gastar, não pode? Você podia gastar isso. Aí ela foi entendendo, no final ela amou a capivara e se empoderou para ter de novo, porque ela percebeu, a semanada que é de R$10, ela percebeu que ela vai demorar quase 3 meses para ter de novo os R$115 que ela gastou. E eu acho que isso foi gerando uma angústia. E ela percebeu que não, que 3 meses vai passar e até lá vai acontecer outras coisas. A gente foi conversando e ela foi entendendo. E é nessas conversas que a educação financeira acontece. Então, às vezes a gente tem a ideia de que eu preciso estar com tudo pronto para falar com meu filho. Não, é conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai conduzindo. E para finalizar esse vídeo, eu preciso falar com vocês a respeito dos benefícios de uma rotina estruturada de mesada. A mesada, gente, ela desenvolve autonomia. Ela ensina sobre limites, ela estimula, na verdade ela ensina, ela é a base do planejamento financeiro. Ela empodera as crianças para transformar sonhos em objetivos, objetivos em metas, fortalece o vínculo e a confiança e é uma oportunidade muito legal da família conversar sobre dinheiro de uma maneira positiva. E uma coisa, gente, antes de encerrar o vídeo que eu quero deixar para vocês, os pais precisam de compromisso. Se você se comprometeu em dar a semanada para sua criança, faça isso no dia certo. Aqui em casa é todo sábado, eu já me peguei, sábado não tendo R$10, a gente correu porque você não pode falhar. Qual o recado que você passa para o seu filho? Que compromissos financeiros podem ser quebrados. Você deixa de pagar uma conta no dia? Se você não pagar, você vai ter que pagar juros. Então, assim, se comprometa. Você vai começar a dar semanada para o seu filho, toda semana o dinheiro tem que estar disponível. É lógico que, eu perdi o emprego, não vou mais poder dar mesada para o meu filho, isso vai ter uma conversa, você vai explicar o contexto e tudo bem. Mas se você começou, cumpra. Tá? Dê o exemplo, seja o exemplo. E com relação a pagar por tarefas, eu não recomendo, já vou dizer aqui. E aí deixa a sua opinião sobre pagar por tarefas aqui comenta nesse vídeo, porque eu vou ter que fazer um vídeo 2 só sobre pagar por tarefas, porque isso dá muita controvérsia, eu recebo muito hate, até aqui no YouTube eu já recebi hate por causa disso. Veio gente falando que eu era coach, que tava criando Enzo e Valentina que ganham dinheiro de graça, e não é isso. Tem atividades que a gente pode, sim, pagar as crianças se essa for uma decisão da família, mas é entender o mecanismo da mesada, é algo muito mais profundo que eu vou trazer num vídeo. Na verdade, a gente vai colocar aqui no YouTube uma série sobre mesada e esse vai ser o vídeo introdutório, tá bom? E como eu sempre faço, quando tem algum conteúdo que eu trago aqui pro YouTube que tá linkado com as soluções que a gente oferece, sobre mesada a gente tem o livro Minha Mesada Pode Mais, a gente tem o curso Mesada que Educa, que lá dentro tem modelo de combinado, tabela de acompanhamento, planner para criança, planilha, roteiro para conduzir conversas de reuniões familiares, é bem legal, plano de ação e todo passo a passo, uma trilha para as crianças colocarem a mão na massa e uma trilha para os pais com vídeos educativos, com tudo que você precisa ao conduzir. Problemas que acontecem, como reverter, como a criança tá gastando demais, a criança não quer gastar o dinheiro dela, só o meu. Todos esses aspectos a gente trata lá, tá bom? O link fica aqui na descrição, também tá na minha bio lá no Insta, tá bom? Conta pra mim se seu filho já recebe mesada, me deixa as suas dúvidas que isso vai ajudar a fazer mais vídeos, porque mesada é um assunto que rende e que eu vou fazer mais sobre esse assunto, a gente vai deixar uma série aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!